Você já se perguntou sobre a história por trás das figuras bíblicas que moldaram a narrativa da humanidade? Hoje, aprofundaremos nos fascinantes detalhes da vida de Ismael, o filho primogênito de Abraão, e desvendaremos as complexidades de sua jornada, que vão além de uma simples biografia. Prepare-se para explorar os intrincados caminhos que entrelaçam a soberania divina, as relações familiares e a execução surpreendente dos planos de Deus. Não perca a oportunidade de desvendar os mistérios por trás da vida de Ismael e, junto conosco, testemunhar a magnífica obra de Deus na história da redenção. Ismael foi o filho primogênito de Abraão com Agar, uma serva egípcia de Sara, a esposa de Abraão. Mesmo Abraão já tendo uma idade avançada, Deus havia prometido a ele uma descendência muito numerosa. Como Sara era estéril, seguindo o costume da época, ela ofereceu sua serva, Agar, a Abraão para que um herdeiro da família fosse gerado. Assim começa a história bíblica de Ismael. O texto bíblico menciona que depois de engravidar, Agar desprezou Sara, o que era errado segundo as leis da época. Uma escrava fértil não podia se opor à esposa estéril. Caso isso ocorresse, a serva especial escolhida para gerar o herdeiro podia ser rebaixada à condição de escrava comum. Com medo de Sara, Agar fugiu para o deserto, onde o anjo do Senhor apareceu a ela, ordenando que retornasse à casa de Abraão. Foi no deserto que o anjo revelou que o filho que ela carregava seria chamado de Ismael, significando Deus ouve, pois o Senhor havia ouvido a aflição de Agar, conforme Gênesis capítulo 16, versículo 11. Quando Ismael nasceu, Abraão já tinha 86 anos de idade. Pelos textos bíblicos, entendemos que Abraão amava Ismael e até pediu a Deus que o considerasse como seu herdeiro prometido. Contudo, quando Ismael tinha cerca de 13 anos, Deus renovou sua promessa com Abraão, que naquela ocasião já tinha 99 anos. Deus prometeu novamente dar a Abraão um descendente de sua própria esposa, Sara. Além disso, Deus ordenou a circuncisão de todos os homens de sua casa como sinal de sua aliança. Ismael, com 13 anos na época, foi circuncidado, algo que algumas tribos árabes também praticam. Um ano depois, nasceu Isaque, o filho biológico de Sara e Abraão, causando ainda mais problemas de relacionamento entre Sara e Agar. O desentendimento entre Sara e Agar atingiu o auge quando Isaque foi desmamado. Na festa de desmame de Isaque, Ismael zombou dele, o que deixou Sara muito ofendida. Ela exigiu que Abraão mandasse Agar e seu filho embora, indo contra os costumes da época. Ismael era considerado filho legítimo não apenas de Abraão, mas também de Sara, conforme os regulamentos daquele tempo. Mesmo em casos extremos, onde o filho de um senhor com uma serva podia ser rebaixado de posição, contrariar essa norma era algo desafiador na sociedade da época. Jamais Ismael poderia ser expulso e, obviamente, tudo isso causou grande desgosto a Abraão. No entanto, Deus mais uma vez falou com o patriarca de Israel, garantindo-lhe que não deveria ficar preocupado com Isaque. O Senhor assegurou a Abraão que cuidaria do filho da serva, Ismael, e também lhe daria uma grande descendência. O texto bíblico não fornece detalhes sobre o que motivou o pedido de Sara para a expulsão de Ismael e Agar. No entanto, parece que mais do que algo específico que Ismael tenha feito, Sara o via como uma ameaça à posição de seu filho biológico na família. Confortado pelo Senhor, Abraão despediu Agar e seu filho. Levaram consigo pão e água, mas em certo momento a água acabou e pensaram que morreriam. A Bíblia relata que nesse momento Agar colocou Ismael debaixo de uma árvore e se afastou dele para não vê-lo morrer. É comum as pessoas imaginarem que nesse ponto
Ismael era um menino pequeno, mas muito provavelmente ele já era um adolescente com cerca de 16 anos. No capítulo 21 de Gênesis, Deus intervém para socorrer Agar e Ismael, renovando a promessa de tornar Ismael um homem próspero. Ismael foi viver no deserto de Beer-sheba com sua mãe. Embora não tenha se tornado o único herdeiro de Abraão, Ismael e os demais filhos de Abraão, fora do casamento com Sara, foram beneficiados por ele. O desentendimento entre Ismael, Isaque, Agar e Sara, quando adultos, não é mais registrado na Bíblia. No capítulo 25 de Gênesis, Ismael e Isaque aparecem como responsáveis pelo sepultamento de Abraão. A Bíblia conclui a história de Ismael, informando que ele se tornou um grande caçador, habilidoso com arco e flecha. Agar buscou uma esposa egípcia para Ismael, com quem teve 12 filhos e uma filha. Mais tarde, a filha de Ismael casou-se com Esaú, filho de Isaque, conforme os capítulos 28 e 36 de Gênesis. Os descendentes de Ismael são identificados na Bíblia como ismaelitas, organizando-se em 12 tribos que viviam em acampamentos móveis no deserto do sul. No capítulo 25 de Gênesis, a Bíblia menciona que Ismael morreu com 137 anos, mas não informa onde ele foi sepultado. A tradição muçulmana afirma que ele foi sepultado em Meca. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo menciona Ismael, especialmente na carta para os Gálatas, capítulo 4. Os descendentes de Ismael se uniram com os midianitas, também descendentes de Abraão, através de Quetura. Em várias passagens bíblicas, israelitas e midianitas são basicamente considerados o mesmo povo. Atualmente, o povo árabe traça sua descendência até Abraão, principalmente através de Ismael. A história de Ismael na Bíblia vai além de uma biografia pessoal, revelando muito sobre a obra de Deus e o derramamento de sua graça na história da redenção. Ismael representa o nascimento natural, resultado do relacionamento entre duas pessoas férteis, Abraão e Agar, a escrava, significando a redenção de Israel, que é a restauração do homem escravizado por alguma realidade negativa, para iniciar a comunhão com Deus. A história de Ismael é um reflexo amplo do plano divino, mostrando como Deus utiliza até mesmo situações complexas para cumprir seus propósitos. Ao longo das gerações, os descendentes de Ismael desempenharam papéis significativos na história, e sua influência é perceptível até os dias atuais. A história de Ismael, portanto, serve como um testemunho da fidelidade de Deus e da importância de confiar em seus desígnios, mesmo quando não compreendemos completamente o curso dos eventos.